Bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer ao convite, da organização para eu poder falar nesse evento. Estou muito feliz também de falar para vocês sobre um assunto muito interessante, que são os instrumentos do Estatuto da Cidade. Bom, iniciando um pouquinho falando sobre o Estatuto, que iniciou em 2001, a sua efetiva, inserção como legislação, ela veio juntamente, com os instrumentos, como vocês podem ver aqui no slide, foi criado com o intuito de estabelecer regras de ordem pública e social que regulamentam o uso da propriedade urbana a favor da sociedade como um todo, da segurança e do bem-estar da população, bem como do meio ambiente. Sauli e Ronick, 2001, eles vão falar que esse estatuto ele veio, com um caráter bastante inovador, porque traz, algumas características de algo inexistente nas legislações anteriores. E eles vão citar três itens muito importantes dessa nova legislação. O primeiro são os novos instrumentos urbanísticos, e esses eu até grifei, para mostrar para vocês que a gente vai falar sobre este aspecto, nessa palestra de hoje. Mas também eles vão falar sobre o plano diretor participativo e o aumento das ações de regularização das propriedades urbanas. Mas além desses três itens, nós também temos outros, que têm mudanças, que fizeram mudanças significativas, como a autonomia municipal que passa a ser oferecida aos governos locais. E também o solo urbano, que até então dominado, sob o arbítrio do Estado-nação, passa a presenciar outra possibilidade com a instituição da referida lei. Então, segundo Paulino, como eu coloquei aqui, 2011, o Estatuto regulamenta os artigos que institucionalizam a função social da posse privada no interior do município, conferindo assim poder até então inexistente à política local. Essa questão da função social é de extrema importância nessa nova legislação. Bom, segundo Maricato, 2010, é na cidade, por meio do plano diretor e da legislações complementares, que serão estipulados os princípios e, por conseguinte, as propriedades que serão delimitadas para as inserções dos instrumentos do Estatuto. Pode-se perceber que a autonomia municipal no tratamento do tema, então vejam só, outro autor, mas falando a mesma coisa dessa questão da autonomia, vinda previamente com a Constituição de 1988, torna-se reafirmada em 2001, sendo, portanto, muito importante para a legislação brasileira. No entanto, verifique-se atualmente que os instrumentos do Estatuto, que depois eu vou falar melhor para vocês, dar exemplos, ele até hoje ele tem uma ineficácia e uma inaplicabilidade dos seus instrumentos. Bom, mesmo em 2005, quando aí estava 4 anos do Estatuto, Flávio Vilaça ele já falava que existia uma inaplicabilidade. Então ele fala o seguinte: 4 anos após a aprovação do Estatuto e 3 anos após a aprovação do Plano Diretor Estratégico, já mostrava uma inexistência normativa necessária e uma inaplicabilidade dos instrumentos. Isso ele percebeu 4 anos depois. Eu retomo para vocês agora numa pesquisa que eu vou mostrar que a gente fez um trabalho sobre isso e hoje em dia está acontecendo a mesma coisa. Então, passado aí muito mais tempo, ainda acontece a mesma inaplicabilidade dos instrumentos. Bom, queria mostrar para vocês no livro Estatuto da Cidade, Avanços e Desafios, da própria editora ANAP com a Unesp. Eu tive o prazer, eu mais a professora Bárbara, de escrever um capítulo. Nós escrevemos um capítulo chamado Instrumentos do Estatuto da Cidade na região metropolitana de Campinas, Contradições e Conflitos,
onde nós pudemos analisar um pouco melhor essa relação, né, de inaplicabilidade dos instrumentos. Aqui nessa tabelinha que vocês podem verificar, são todos os municípios, né, integrantes da região metropolitana de Campinas. Nós temos aí 20 municípios e todas as ferramentas de indução do desenvolvimento urbano, né? E aqui pintado quais os instrumentos que aparecem no plano diretor. Mas essa tabela ela foi feita, tá um pouco antiga, né, 2016, mas ela foi feita analisando apenas os instrumentos que apareciam no plano diretor, mas não se eles eram regulamentados, se tinha toda uma caracterização, e sim aqueles que simplesmente eles apareciam nesse plano, porque vocês podem ver que tem cidades que elas nem falam nada sobre esses instrumentos. Então, pudemos perceber que aí 60%, né, dos municípios, eles falam mais ou menos em torno de 7 instrumentos. Então, a maioria ele fala sobre esses instrumentos do estatuto, mas o importante não é só falar, né? Isso que eu quero passar um pouquinho para vocês na palestra de hoje, né? Essa importância de entender como ele deve aparecer no plano diretor para sua efetividade. Então, a primeira coisa que é muito importante, né? E aqui eu coloquei, o plano diretor, ele tem, né, é uma esfera municipal. O Estatuto da Cidade é uma esfera federal. Mas para que esses instrumentos, né, dessa esfera federal, eles sejam colocados no plano diretor, numa esfera municipal, eles têm que ser inseridos no plano diretor. E não só aparecer a palavra, né, o instrumento, e sim ele deve ser regulamentado, né? Ele tem que ser inserido, caracterizado, delimitado suas áreas, né, de inserções, de locações, as suas caracterizações para que ele seja realmente efetivo, né? Aqui eu coloquei uma frase importante que fala: contudo, para que os instrumentos sejam efetivamente utilizados, necessitam ser incluídos no plano diretor municipal e regulamentados no corpo do plano ou por lei específica, não uma lei complementar, porque talvez o plano diretor ele ainda não passou aqueles 10 anos de revisão, então, mas eles queiram colocar agora, então pode ser como lei complementar. No entanto, pode-se verificar que este processo não ocorre em muitas cidades, resultando em uma ineficácia e inaplicabilidade dos instrumentos. Bom, falando então nessa questão das esferas, né? Muitos planos diretores municipais têm inserido os instrumentos de maneira superficial, como cópias das diretrizes previstas no estatuto. Que eu falei para vocês, não adianta pegar, copiar o que significa outorga onerosa, coloca lá. Não, ele tem que colocar quais são os terrenos que vão ser colocados o instrumento de outorga, quanto que vai ser, né? Qual que vai ser o CA básico, o CA máximo. Então tem que ser colocado as caracterizações. Então, tornando-se artificiais e, por conta disso, inadequados para a realidade de tal município. Fernandes e Alfonsine, que eles falam, falaram já em 2009. Portanto, a participação da sociedade nesse processo é de suma importância para que o governo local consiga potencializar ações de interesse coletivo, em detrimento de pressões privadas, inserindo os instrumentos do estatuto e regulamentando-os. Porque realmente, né, esses instrumentos eles vieram para modificar muita coisa, mas também tem que ter, né, uma ajuda da sociedade, dela participar para uma efetiva colaboração, né? Porque existem vários agentes nessa cidade e talvez alguns não queiram que esses instrumentos sejam inseridos em tais terrenos, em terrenos específicos. Então, a sociedade ela tem que se ajudar para que, né, o poder público ele consiga colocar esses instrumentos e efetivar essas ações. Bom, e além desse item,
também é importante entender essas ferramentas e elas têm que ser colocadas, algumas, em conjunto, porque elas trabalham em conjunto, né? Nesse trabalho que a gente fez, nesse capítulo desse livro, foi visto que algumas cidades, elas falam de um instrumento, mas não falam do outro, só que os instrumentos, eles vêm em conjunto. Então, se ele não falar de um instrumento e falar do outro, possivelmente ele não vai ser efetivado, porque ele precisava de 3 instrumentos para acontecer, né? Um exemplo disso são essas ferramentas que elas andam aí juntinho, que é o parcelamento, edificação e utilização compulsórios, IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamentos em títulos. Vou fazer um resumão aí só para a gente relembrar o que são essas ferramentas, para entender por que elas andam juntinhas. Por exemplo, né? Primeiro, deve ser aplicado, deve ser colocado num terreno a parcelamento e edificação compulsórias, e a prefeitura, ela vai colocar um tempo em que vai decorrer essa lei. Então vai falar, olha, em tanto tempo vai ser colocado, vai ter que ser dado uma função para aquele terreno. E qual função? Seguindo, lógico, que o zoneamento já descrito. Se naquele tempo que a prefeitura colocou, esse proprietário, ele não der uma função, né, para esse terreno, aí vai recair a segunda ferramenta, que é o IPTU progressivo no tempo. Essa ferramenta, ela tem 5 anos aí para ser efetivada, então quer dizer, ela recai sobre esse proprietário, que não deu função já na primeira instrumento. Aí depois, em 5 anos, ele tem que dar uma função. Se ele não for dando, o IPTU, ele vai subindo. Então, no primeiro ano ele sobe o dobro, depois no segundo o dobro do dobro, e assim vai em 5 anos. E depois, por fim, se ele não deu uma função para esse terreno, mesmo assim, depois de tantos anos, aí sim recai o terceiro instrumento, que é desapropriação por pagamentos em títulos. Então, vocês veem aí que esses instrumentos, eles andam juntos, né? Então, eles precisam ser primeiro delimitados, falado quanto tempo vai acontecer, né? No primeiro caso, depois o IPTU progressivo, que são 5 anos, então todo esse conjunto tem que estar caracterizado no plano diretor. E qual é o objetivo dessa ferramenta, que é bastante interessante, que é aumentar a oferta de terra e de edificação para atender a demanda existente, evitando assim que aqueles que não encontram oportunidades de moradia nas regiões centrais sejam obrigados a morar em periferias longínquas, em áreas desprovidas de infraestrutura, em áreas de risco de enchentes ou desabamentos ou em áreas de preservação ambiental. Então significa que aquele terreno, aquele imenso terreno no meio da sua cidade, né, que tá lá vazio, tem terreno aí que tá 30 anos parado, vazio, sem dar nenhuma função, né? E tem uma infraestrutura maravilhosa da cidade, do seu entorno. Então faz com que essa ferramenta faz com que obrigue a dar uma função e assim talvez pessoas possam ir morar e ter mais acesso a essa cidade, né? Ter uma cidade mais compacta, então mais pessoas tendo acesso a essa infraestrutura urbana. Bom, temos então essas outras 2 ferramentas, que são outorga onerosa do direito de construir e transferência do direito de construir, que também elas devem vir juntas, né? O que é a primeira? A primeira, outorga onerosa do direito de construir, também conhecida como solo criado, ela já era conhecida até antes do Estatuto da Cidade. Ela refere-se à concessão emitida pelo município para que o proprietário de um imóvel edifique acima do limite estabelecido pelo coeficiente de aproveitamento básico, mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário. Significa o quê? Por exemplo, se você tem um CA1, normalmente aí é um térreo, um pavimento, né? Esse é um CA1 de uma cidade. E eles falam, olha, esse vai ser o básico, mas você pode construir CA3, quer dizer, você tem aí um tanto a mais, né, para você construir. Só que esse tanto a mais, que não é o básico, você vai ter que pagar por eles, né? Pagar
em CPACs, e esse dinheiro ele vai ser investido, né, em benefício público. Essa é a outorga onerosa. Agora vejam, se você tem aí um edifício, né, um patrimônio, um bem tombado. E aí, todo mundo em volta estava recaído, outorga onerosa, você poderia construir a mais mesmo, né, teria que pagar, mas você poderia construir. Só que essa pessoa, por ter um bem tombado, ela recai todas as legislações, né, de tombamento, e daí ela não pode crescer. O que vai acontecer? Esse direito, ela vai perder esse direito de construir? Não. Então existe essa outra ferramenta que é a transferência do direito de construir. Que significa o quê? Que essas pessoas, né, que teriam esse direito, mas ela não pode fazer nesse local, então esse direito ele vai ser transferido para uma outra área. Então vejam aqui comigo. Transferência do direito de construir foi concebido de modo a permitir que os proprietários de imóveis a serem preservados fossem compensados pelo fato de que em seus imóveis o coeficiente ou densidade básicos estabelecidos para o território urbano não podem ser atingidos sob pena de comprometer o objetivo da preservação de imóveis de interesse histórico, paisagístico ou ambiental. Então daí, realmente essas duas ferramentas, elas acabam se integrando. Bom, e chegando aí às considerações finais, né? O que eu queria falar nessa breve palestra foi que a gente precisa ter um cuidado, os instrumentos foram muito interessantes, eles são criados para ajudar em benefício, né, da população e da malha urbana. No entanto, você deve ter mais comprometimento nessas inserções nos planos diretores, de maneira mais cuidadosa. Cada município ele deve ver isso como algo muito importante para suas ações, né, de benefício público. Então aqui eu queria ler com vocês. Após 15 anos de Estatuto da Cidade, algumas pendências ainda seguem sem resolução, né? Infelizmente, acrescidas de novas preocupações e conflitos, os quais foram agravados ao decorrer dos anos. Dentro da região metropolitana de Campinas, ainda que todos os municípios pertencentes desta tenham os seus planos diretores ativos, né, porque eles fazem parte da região metropolitana, que é uma das regras para ter plano diretor, né, e com os instrumentos de estatuto inseridos em maior ou menor número, dentro do seu corpo, isso não implica sua aplicabilidade, né? Muitos municípios da região metropolitana, por mais que tenham os instrumentos no seu plano diretor, infelizmente, eles não estão sendo aplicados. Bom, a falta de instrução da população, de como recorrer, dialogar e reivindicar, e a grande pressão por parte dos interessados na inaplicabilidade dos instrumentos podem ser consideradas um dos fatores agravantes da ineficiência na aplicação por parte das prefeituras. Então, cabe a nós, né, urbanistas, ficar de olho, né, e também, né, aqueles que estão participando, né, do corpo técnico da prefeitura, né, do poder público, ficar entender essa importância dos instrumentos, né, e ter um cuidado todo especial na inserção deles no plano diretor para sua efetiva inserção. Muito obrigada a todos, um abraço.